A gestão do ex-prefeito de Aracaju, Edivaldo Nogueira, voltou a ser alvo de críticas e denúncias na Câmara de Vereadores de Aracaju. Os parlamentares começaram a analisar as contas de 2018 e identificaram que não foi aplicado o percentual mínimo de recursos para a educação. Outra polêmica é com relação ao planejamento de emendas impositivas do orçamento municipal sem autorização da Casa Legislativa. Esse caso pode parar na Justiça. A semana na Câmara começou com uma demanda de 2018. As contas da Prefeitura de Aracaju, na gestão do ex-prefeito Edivaldo Nogueira. O atraso de 7 anos para análise foi justificado pelos parlamentares. É que até a última legislatura, nem todas as contas passavam pela Câmara. A decisão de aprovação ou não era apenas do Tribunal de Contas, segundo o ex-presidente da Comissão de Finanças. É porque antigamente não se passava essas contas por aqui. A gente se atentou a isso na legislatura passada e começamos a tirar o atraso de todas as contas, do Executivo que chegavam na casa. Na legislatura passada eu era presidente da Comissão de Finanças, então a gente começou a se atentar a isso e foi tirando o atraso de todas as contas que não tinham sido aprovadas ainda pela Câmara de Vereadores. O TCE aprovou as contas de 2018, mas com ressalvas, que no início não foram vistas como graves pela maioria dos parlamentares, principalmente porque as contas foram aprovadas pela Comissão de Finanças antes de passarem pela votação em plenário. Quase todas as contas que chegam para a nossa pré-apreciação chegam com a recomendação de aprovação com ressalvas. Porque é muito difícil não haver ressalvas. Seria uma gestão em todas as suas secretarias não terem cometido nenhum erro de procedimento. Isso não quer dizer que em outras contas não possa haver irregularidades. Nessa de 18 eu não enxergo. Durante a sessão, o vereador Irã Barbosa, do PSOL, se mostrou contrário à aprovação das contas, por entender que o município descumpriu com o que diz a Constituição, por supostamente não aplicar ao menos 25% da receita na manutenção e no desenvolvimento da educação. O relatório prévio do Tribunal de Contas foi encaminhado para essa casa, identifica que no exercício de 2018, a Prefeitura Municipal de Aracaju investiu 20,01% em educação, na manutenção, desenvolvimento e ensino, e, na realidade, o mínimo exigido pela Constituição é de 25%. Ocorre que esse fato é muito grave. A Constituição, desde 88, estabeleceu o mínimo para você investir em educação. As administrações têm que se adequar a isso, não fazem, negam o recurso que tem que ser investido para a educação do povo e a gente não pode concordar com isso. Essa situação é tão séria que isso implica em crime de responsabilidade. Estamos analisando de forma técnica, observando o Tribunal de Contas no seu relatório, aprovando com ressalvas. Portanto, se não tivesse atingido os 20%, com certeza absoluta, o Tribunal de Contas não aprovaria. As críticas a Edivaldo Nogueira continuaram na sessão. O assunto, mais uma vez, o remanejamento das emendas impositivas dos parlamentares, destinadas inicialmente para a construção de um centro de imagens. O fato novo é a chegada aqui na casa de uma carta assinada pelos ex-secretários da Fazenda e da Saúde de Aracaju. Os ex-gestores afirmam que não houve irregularidades nas emendas destinadas à Secretaria Municipal da Saúde. Na carta, Jefferson Passos, ex-secretário da Fazenda, e João Vitor, ex-secretário da Saúde, citam a Lei Orçamentária de 2024, que não apresentava a indicação de construção de um centro de imagem, projeto que era esperado pelos parlamentares, uma vez que destinaram as emendas impositivas para a construção do centro. Ressaltam ainda que as emendas de 11 parlamentares para a obra chegaram a R$ 3.143.686 e eram insuficientes para colocar o projeto em execução. O Jefferson Passos traz a informação e agora nós vamos nos debruçar sobre o documento para entender detalhadamente qual é a resposta para chegarmos num denominador comum. Nós fizemos as indicações conforme foi orientado, porém a gestão não fez o pagamento devido, a gestão não fez a destinação e a execução da emenda, escolhendo, por fim, mudar a destinação de investimento para custeio, e aí vem o grande problema, que não cumpriu o decreto que regulamenta a aplicação das emendas impositivas. O presidente da Câmara, o vereador Ricardo Vasconcelos, do União Brasil, usou a tribuna para exibir um vídeo de 2023 da ex-secretária da Saúde de Aracaju.
quando Vanesca Barbosa teria firmado compromisso com os parlamentares para a construção do centro de imagens, caso eles colaborassem com as emendas. E estou trazendo para apreciação de vocês e é uma oportunidade de alocação de recursos. Também temos um outro projeto que é a criação de um centro de imagens. O local desse centro de imagens é exatamente ali onde é hoje o CEMAR Augusto Franco, né? Então, do lado do Hospital Fernando Franco. E esse centro de imagem ele vai servir ao hospital, mas também vai servir à rede. Tem uma porta também para outra rua. Esse investimento é da ordem de 6.400.000, divididos aí 1.900.000 para a obra de reforma, equipamentos 4 milhões e o mobiliário que daria em torno de R$102.000. O que nós afirmamos e temos a prova disso é que os recursos deixaram de ser utilizados por alguma razão de cunho político, porque a própria secretária de Saúde nos convenceu a apontar esses recursos através de emendas parlamentares no final de 2023, assegurando que em até 12 meses construiria esse centro de imagens anexo ao Fernando Franco, haveria uma ampliação do Fernando Franco. A Câmara se sensibilizou, os vereadores daquela legislatura passada, e apontamos as emendas. E aí a gente descobre depois que não executaram, não tiveram nenhum projeto, não houve nenhuma movimentação nesse sentido e, muito pior, no apagar das luzes da gestão, não empenharam, não colocaram em restos a pagar e utilizaram os recursos que era para investimento, uma finalidade diversa para custeio, para pagar contratos administrativos. A oposição a Edivaldo sinalizou que a Procuradoria da Câmara busca medidas contra o ex-gestor. Então é um desvio de finalidade, é uma quebra da responsabilidade e é uma prevaricação quando não cumpre o contido na lei que estabelece as emendas impositivas. Nós estamos conversando com a Procuradoria da Câmara e o caminho deverá ser Ministério Público e Tribunal de Justiça ao mesmo tempo, para que ele seja responsabilizado pelo desvio de conduta na prática, na execução das emendas impositivas para a saúde de Aracaju.